A gravidez foi tranquila, foi tudo muito tranquilo, eu trabalhava, continuei trabalhando, trabalhei até a última semana. E aí o Rafa foi crescendo, só que a gente não conhecia, a gente não tinha filho, então a gente não sabia o que poderia ser normal da idade ou não. O Rafa estava com 10 meses e aí ele dormiu e quando ele acordou, ele começou a ter os espasmos. Quando a gente viu esses episódios repetirem no primeiro dia, os espasmos, e ele começa a aumentar de forma exponencial, né? Então, ao acordar sempre 3, 5, 10, 20, e ele vai aumentando muito rápido em pouco tempo. Então, no primeiro dia que a gente identificou, foi num domingo. Na segunda-feira a gente já estava em São Paulo, passando num neuro e relatando isso que a gente tinha visto. A gente fez o exame no mesmo dia e no mesmo dia já foi diagnosticado como síndrome de West. Toda a medicação que a gente dava para o Rafa, a gente tinha uma esperança, né? Hoje vai dar certo, essa vai dar certo, acho que melhorou, acho que ele teve menos crise. A gente sempre ficava nessa ilusão mesmo, né? Mas o que a gente via, de fato, era devastador, porque não só não controlava, como as crises aumentavam a intensidade, e o Rafa perdia tudo aquilo que ele tinha conquistado, seja motor, seja cognitivo. A gente usou quase todos os tipos que tem no mercado e nenhum funcionava para o Rafa, porque a gente descobriu que o Rafa era refratário à medicação. O médico do hospital muito inconformado com a quantidade de crise que ele tinha e não ter não tinha uma explicação até. Aí ele que incentivou a gente a fazer o exoma, fizemos o exoma e aí foi descoberta a mutação. A partir da descoberta que a gente começou a enxergar um caminho através de contatos em redes sociais com grupos de pais fora do Brasil. E um depoimento que a gente teve nesse grupo de pais que usavam VNS chamou a atenção, porque eles conseguiram bons resultados, seja ele na redução das crises, seja ele em ganhos cognitivos ou motores. Isso chamou muita atenção, porque eram pais com crianças com a mesma mutação que o nosso filho, então a gente entendeu que a taxa de sucesso para o caso dele seria alta. Esses fatores foram fundamentais para a gente tomar a decisão e a gente tomou a decisão super rápida. O Rafa, com 2 anos, já fez a cirurgia e colocou o VNS. Eu lembro que a gente estava lá no quarto, né, ansioso para acabar a cirurgia. Deve ter demorado uns 45 a 50 minutos. Aí chamaram a gente, fomos para a parte de recuperação. Foi uma felicidade, um alívio, quando a gente viu ele lá inteirinho, só com o aparelhinho. Depois que ligou o VNS, eu acho que depois de muito tempo foi um período que reacendeu a esperança de conseguir ter um controle de crise ou algum resultado melhor do que a gente estava conseguindo com o remédio. E a gente contava as crises, né, para poder ter um controle e saber se o tratamento que a gente estava na época estava funcionando ou não, né? E depois de um tempo com o VNS, a gente percebeu, pô, faz tempo que eu não vejo uma crise do Rafa. E você? Ah, eu não vi hoje também. Pô, estranho, né? Pô, bom, acho que vamos acompanhar isso, né? E logo depois, a gente aqui na sala assistindo televisão, o Rafa soltou um sorriso. Aí eu já achei, putz, é crise. Vamos filmar, vamos mandar pra médica. Aí a gente associou que estava passando um desenho na televisão, né? Pô, será que é do desenho? Põe de novo. E aí, de novo, ele deu um sorrisozinho, né? Pô, pra gente foi fantástico. Aí a gente ligou, falou, pô, não tá tendo crise, tá sorrindo. Pô, acho que tá surtindo efeito, acho que tá dando certo. E aí, a partir daí, o Rafa começou a melhorar gradativamente, tendo não só redução das crises, controle, ganho cognitivo, ganho motor. Ele começou a se expressar, né? De uma certa forma, fazia sentimentos, né? Conseguia demonstrar pra gente, como que eu posso falar?
expressão, né? Expressão no rostinho dele. E outras coisas que ele começou a fazer, terapias, né? A parte motora deu um salto, porque a partir do momento que ele não tem crise, fica muito mais fácil, né? Então, pra gente, o VNS realmente foi assim, divisor de águas, né? Fundamental, porque hoje ele é uma criança sem crise, então ele é uma criança excelente, ótima. Tá. No caso do Rafa, a gente não percebeu nenhuma alteração com relação ao efeito colateral. Também quando há o estímulo do aparelho, a gente também não consegue identificar nenhum impacto dele. Ele também não utiliza o ímã, a gente só tem a configuração automática sendo utilizada pelo Rafa. Passado aí 4 anos com o aparelho, o primeiro aparelho que ele colocou, precisou fazer a troca pelo novo aparelho, né? Pra gente gera sempre um medo, uma tensão, porque é um procedimento cirúrgico, né? Também existiu o receio de como esse novo aparelho ele ia se comportar, né, no controle das crises, né? Essa transição entre aparelho, né? Rola um medo se a gente ia conseguir manter o ganho e o resultado que a gente estava com o outro, né? Mas graças a Deus o corpo dele assimilou, a gente conseguiu segurar ele um pouco mais na cadeirinha de rodas dele, colocou mais desenho, fizemos aí o nosso papel aí para que ele pudesse ter uma boa recuperação e ele conseguiu se recuperar bem. A gente tem dentro hoje do tratamento do Rafa o uso ainda de medicação, né? A gente acredita que essa medicação também ajuda, né, no controle junto com o VNS, mas eu acredito que o fator que mais influencia hoje no controle das crises do Rafa e esse ganho que ele vem tendo é pelo VNS. Se o seu filho for elegível, né, for refratário à medicação, que não deixe o VNS para o último da lista, porque realmente pode ajudar, não só talvez no controle de crises, mas reduzir as crises, ter ganho motor, ganho cognitivo, reduzir o uso de medicação e os efeitos colaterais são muito pequenos perto dos outros que tem com relação ao tratamento medicamentoso. Então, eu acho que, assim, apesar do desafio da cirurgia, ninguém quer que seu filho vá para um centro cirúrgico, né? Vale muito a pena porque os ganhos que isso pode trazer para a vida do seu filho são gigantescos. Então, olha com carinho essa opção.